Gravando, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Quem não tá ao vivo, né? Ou quem tá aí e tá tirando um cochilo na cama, né? Acontece. Enfim, tá? Espero que depois você possa ver essa aula, tá? Falar hoje sobre Belle Époque, né? A Belle Époque brasileira. Alguém lembra o significado de Belle Époque? Quando que a gente falou desse negócio de Belle Époque? Não é a primeira vez que eu falo, não. É a segunda. Alguém lembra? Época bela. Não, sim, é a tradução, mas o que que ela representa? O que que ela significa? Vida Bela, não é isso? Não, é uma vida. Época Bela. Mas a Belle Époque, esse nome é dado por um período no mundo, tanto na Europa quanto no Brasil. Da Revolução Industrial? É isso, é graças Ô, à Revolução Industrial em que você tem aquele otimismo, né? O otimismo que o homem tende a melhorar, que a humanidade vai melhorar, em que nada, que acabou guerra, não tem mais motivo para a gente fazer guerra. Com a Revolução Industrial, a gente vai ter uma escala de produção gigantesca, que todo mundo vai ter acesso aos produtos, fiquem tranquilos, e acabou gerando a Primeira Guerra Mundial, né? Percebam, a Belle Époque brasileira é isso, é o mesmo período. Termina em 1914 com o início da Primeira Guerra Mundial, certo? O Brasil passou por essa Belle Époque e não à toa que eu coloquei como foto, essa foto de época do Pão de Açúcar. Cara, imagine você fazer um bonde no ar e que te leva a um pico de uma montanha muito famosa no Rio de Janeiro, né, o Pão de Açúcar. Cara, é fantástico, é um símbolo de modernidade, é um símbolo de progresso que chega, que está se espalhando pelo mundo, né? Europa e, obviamente, afeta o Brasil. Então, não é à toa que eu escolhi essa foto. Ela faz parte desse período de Belle Époque, de modernidade, de progresso da capital, né? Rio de Janeiro é a capital do Brasil, certo? Então, é esse o momento. Então, a capital do Rio de Janeiro e São Paulo também, vamos falar de São Paulo, ela começa a tentar demonstrar o progresso, a modernidade. Só que essa modernidade ela tem um custo. Vou tratar e aí vem a música que eu quero colocar para vocês, tá? Bem, falando do Rio de Janeiro, né? Focando no Rio de Janeiro, ele vai passar por uma reforma urbana. É a segunda reforma urbana. Tem a primeira quando chega a família real no Brasil, em 1808, e essa é a segunda 100 anos depois, quase, 1904, por aí. O presidente é o Rodrigues Alves da época, tá? Rodrigues Alves, e o prefeito da cidade do Rio de Janeiro é o Pereira Passos, tá? E o que acontece? Eu preciso de a reforma humana, o progresso vem também atrelado a uma saúde, a questão da saúde. Qual o problema da cidade do Rio de Janeiro? São esse tipo de rua aqui. Qual que é o problema sanitário? A minha pergunta, sanitário. Qual que é o problema sanitário desse estilo de rua aqui? Sanitário. Alguém vê algum problema sanitário aí? Não tem esgoto? Exato. Você não vê aqui, né, um tipo uma forma com que a água da chuva, esgoto pode ter subterrâneo, e tem subterrâneo. Mas a água da chuva, né, aonde ela vai escorrer? Ela vai ficar aqui no meio da rua, e você não vê aqui nenhum tipo de como que é boca de lobo, né, para a água escorrer. Então você tem um perigo de enchente. No Rio de Janeiro tem, acho que até hoje deve ter, mas nesse período, enchente no Rio era muito comum, muito comum. Que mais? Que outro problema eu tenho aqui nesse tipo de rua? Sanitário. Alguém consegue perceber alguma coisa, alguma outra coisa? Se ficar muito silêncio, eu dou a resposta. Acho que aí a galera vai falar, não sei, professor. Né? Aí, enfim. Sei não, professor. É. Bate muita luz aí? Bate muito sol? Não, né? Não bate. Não bate. Então a gente tem um problema aí de umidade, né? E aí na umidade você tem uma proliferação de fungos. Né? Você tem uma proliferação aí de bactérias, de fungos que pode ocasionar doenças. Tem corrente de vento aí? Também não. Difícil uma corrente de vento. Então pensa, não é o lugar arejado e não é o lugar que bate muito sol. Isso é um problema sanitário que você resolve com a arquitetura urbana. E é esse o objetivo do Rio de Janeiro. Olha o que querem construir. Uma avenida larga, né? Avenidas largas. Olha, o sol ali, ele bate constantemente, né? Desde manhã até o fim da tarde.
Você tem uma corrente de vento, né? Você tem espaço. As pessoas não ficam tão próximas, então você não transmite doenças. E não é só porque eu tô falando da época aqui do corona, né? Acho que, na verdade, o corona faz a gente pensar um pouco isso, né? Mas quando a gente tinha a gripe comum, né? Ou qualquer outra doença, ou aquele resfriado que, enfim, você vai no metrô ou período de inverno. Você sabe por que os estilos de rua da Europa são assim ainda ou inventaram o sistema básico de saneamento? Deixa eu ver, os estilos de rua da Europa são assim ainda? Ah, não, tá. Não, mudou. Depende da região, Marchione. Depende da região. Ainda você tem algumas ruas no Brasil, na Europa, que são assim, tá? Beleza? Você tem algumas ainda. Não é todas as avenidas ou ruas, tá? O que eu ia falar? Então, não é só por causa que eu tô falando aqui do corona, né? Dessas pessoas juntas, mas por que no inverno você tem uma professora de biologia me explicou isso, eu achei incrível. Por que no inverno em que as pessoas ficam mais resfriadas? É porque as pessoas ficam mais juntas, as pessoas ficam mais próximas. O número maior de resfriado acontece no inverno por causa disso. Não tem deve ter, obviamente, uma questão aí de temperatura, né? Uma temperatura alta, sei lá, 30 graus, o vírus ele tem uma dificuldade de sobreviver. Pode ter, mas o principal motivo, ele explicou para mim, é que as pessoas elas ficam juntas, ficam próximas no inverno. E faz sentido. Quem nunca no verão não ficou resfriado? Eu fico, já fiquei, já, um cocô, né? Mas enfim. Tá aí, tá? Esse tipo de rua largada, você pensa, é uma questão de saúde pública também, de saneamento básico. Só que, para fazer esse tipo de reforma tem um preço. Tem um problema a cidade do Rio de Janeiro. E aí eu nem sei se eu posso falar que isso é problema. Tem um problema eu falar que isso é problema. Entendeu o que eu quis dizer? Tem um problema eu tratar isso de problema. O que é? Perceba esse mapa aqui de 1875. Olha o tamanho das ruas, né? Essas pequenas ruas. E o que você tinha no centro do Rio de Janeiro? Os famosos cortiços. Quem viviam nesses cortiços? Ex-escravos. O número de cortiços, e eu já vou falar, né, das favelas, surge porque o número de libertos aumentou. E o ex-escravo, né, a pessoa que é liberto, o ex-escravizado, ele não vai querer trabalhar na fazenda em que ele foi escravo a vida inteira. Ele tem um ódio para aquele local. Ele tem uma angústia ali. Ele viu a mãe morrer. Ele viu a filha, ou a mulher viu a filha ser estuprada. Viu o marido ser morto no pelourinho lá, chicoteado. Ela foi estuprada pelo fazendeiro. Você acha que ela vai querer trabalhar na fazenda depois de ser liberta? Ou depois de ser liberto? Migra para a cidade, vem para a cidade. E aí a cidade ela começa a encher. Os cortiços, tinha um cortiço muito famoso no Rio de Janeiro chamado Vila do Porco. Vila do Porco porque a entrada do cortiço, o portão, você tinha um símbolo de um porco, aí virou muito famoso. Tinha mais ou menos ali naquele cortiço 6.000 pessoas. 6.000 pessoas naquele cortiço. E o que é um cortiço? É um conjunto de pequenos cômodos em que moram 5, 6 pessoas no mesmo cômodo. No mesmo cômodo. Às vezes uma mesma família ou às vezes pessoas estranhas. Eu não sei se é leitura obrigatória da FUVEST. O cortiço é leitura obrigatória da FUVEST e da Unicamp ou não? Vocês sabem? Alguém consegue me dizer? Vocês manjam? Vocês sabem o que eu estou falando? O professor de gramática, ele tinha chegado a comentar sobre o cortiço, que ele é obrigatório em algum concurso, mas eu não lembro qual. Tá, beleza. É um livro que trata sobre esse cotidiano. E aí você tem ciganos, ex-escravizados, imigrantes que chegam no Brasil. E aí o que acontece? Para que esse projeto de saneamento, de arquitetura, de melhoria urbana seja feito, é fundamental acontecer o que aconteceu nesse período, o bota abaixo. A demolição desses cortiços. E aí é problemático eu falar que tem um problema. Peraí, mas isso é um problema? Onde essas pessoas... Perceba, a minha fala de falar que isso aqui é um problema, eu não estou preocupado que moram 6 pessoas lá dentro. Eu estou preocupado com o seguinte, eu preciso fazer a reforma urbana. Beleza, mas o que acontece com essas pessoas? Por onde que elas vão?
Existe um outro programa para alocá-las em algum outro local? Existe um programa de casas populares? Existe algo do tipo nesse período? E hoje também? Não. Por isso que eles vão para os morros. Por isso que aí surgem as favelas, tá? O termo favela eu explico quando eu falar da Guerra de Canudos, tá? Que vem de lá, o nome favela, o nome de uma árvore, tá? Bem, tá aí um plano aqui do Rio de Janeiro. E aí, não só a arquitetura, mas eu preciso de locais também que representem a modernidade. Locais físicos. Então, você vai ter prédios. E você vai ter aqui, por exemplo, e eu fui no Rio de Janeiro, tem a Confeitaria Colombo, por exemplo. Olha esse local. Mano, é bonito. Mas pense no local, o absurdo de caro. Acho que foi a coxinha mais cara que eu já vi na vida. E sim, eu paguei. E me arrependo. Tá? Porque ela veio gelada. Adivinha quanto que eu paguei numa coxinha? Eu me senti... Depois eu falei, nossa, como eu sou idiota. 30 conto. Não, nossa, caraca, não. Na época, isso foi... Não foi muito tempo não, foi em 2017. R$12. R$12 e a coxinha veio fria. Mano do céu, fiquei maluco, velho. Fiquei maluco, mano. O centro da coxinha tava gelado, sabe? E o pior é que eu comprei e saí fora. Tipo, eu olhei, comprei e fui embora. Nossa, mano. Quando eu fui comendo, cheguei no centro, eu falei, velho, não acredito da coxinha. Eu falei, mano, puta. Eu falei, quer saber? Deixa eu ir embora, enfim. Tá aí. Mas tá aí esse local. Mas é bem bonito. Os doces são muito bons. Se você for, os doces valem muito a pena mesmo. Porque depois eu voltei. Eu costumava ir muito no Rio para visitar, levar os amigos, enfim. É uma cidade que eu gosto, que eu conheço, enfim. Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ó, que belíssimo. Desse período, da Belle Époque. Imagina se tem um negócio desse no centro da cidade. Ou, vou colocar para São Paulo. Olha só. O Teatro Municipal, essa região do Teatro Municipal foi a primeira vez que no Brasil que recebeu energia elétrica. Sabe que ano que foi isso? 1900. Em 1900, na estreia do Teatro Municipal, esse quarteirão aí que você tem na República foi o primeiro local no Brasil a receber luz elétrica. Não, no Brasil eu não sei, mas no estado de São Paulo com certeza. Porque Rio de Janeiro é capital, possível ser antes lá. Tá? Mas em São Paulo, essa é a primeira região a receber energia elétrica. Tá? E a pergunta que eu faço esses locais, Confeitaria Colombo, Teatro Municipal de São Paulo, Rio de Janeiro, esses locais, eles eram compartilhados por todos ou são hoje em dia compartilhados por todos? E minha resposta é não. Não são. Mas por que não são compartilhados por todos? Existe uma regra? Existe uma lei? Existe uma coisa, você tem que dar um passaporte para entrar nesses locais? Por exemplo, ver uma peça no Teatro Municipal, o que barra as pessoas de irem ao Teatro Municipal? Alguém aqui já foi no Teatro Municipal? Tá, ninguém foi. Por que você não foi? É proibido? Sei lá, professor. Não sei se é proibido, porque eu nunca tive vontade de ir mesmo. Você nunca teve vontade de ir? Não. Já, a Macchione foi uma vez, Macchione, mas tinham poucas pessoas, certo? No Teatro Municipal, para aqueles que não sabem, primeiro, tem uma questão aí, e aí são o que eu chamo de muros invisíveis. Tem uma questão de aparência. As pessoas olham isso aqui e falam, isso aí para entrar nesse lugar, você é louco, tio. Primeiro acho que tem que ter uma roupa, né? Tem que comprar smoking, tem que comprar paletó para entrar num negócio desse, você é louco. E aí uma peça daí para entrar, quanto deve ser? 50, 60, 80 pontos? Meu Deus, não dá. Você tem o muro, primeiro, essa questão, o estilo dele, tipo, não é para mim. Ou, tipo, imagina uma galera da periferia olha e fala, você acha que eu vou entrar no Teatro Municipal? As pessoas vão olhar, vão chegar lá, você tem o muro invisível que eu falo para você, eu vou pisar nesse local, como que vão olhar para mim? A pessoa às vezes se sente pressionada, tipo, tem que ir com uma roupa mó estilosa, eu preciso ter um terno para entrar num negócio desse. E não.
Não, porque eu já fui várias vezes. E os ingressos são caros? Não. Apresentações de R$10, R$10, R$15. E eu não tô falando de meia não, viu? De 10, 15. Aí, se vocês pagam meia, tipo, se um ingresso custa 40, um lugar da hora, vocês pagam 20, tipo, sucesso. Mas pense em outros lugares na cidade de São Paulo, locais culturais que recebem. Você tem o Centro Cultural ali na Vergueiro, você tem a própria Avenida Paulista, que você tem várias exposições, bibliotecas, né? Por que as pessoas não ocupam esses espaços? Por que esses locais não são ocupados por todos? Porque eu não vejo uma diversidade nesses locais. E eu frequentava, né, antes da quarentena, eu não via diversidade. O que acontece? Vamos pegar um negocinho aqui? Umas informações? Vamos brincar de mapa? Vamos. Cadê? Esse aqui, todo mundo tá aqui, né, na lista, né? É o índice de IDH da cidade de São Paulo. Da cidade de São Paulo. Qual que é o melhor bairro da cidade de São Paulo aqui pelo IDH? Alguém chuta? Qual que é o melhor bairro? Antes de eu descer? Qual que é o melhor bairro de viver? Pensando em IDH. Jardins, professor. Jardim Europa? Não. Jardins. Não é o Jardim. Não? Não. Não é. Por essa classificação. Moema, Pinheiros, Perdizes, depois o Jardim Paulista. Não, Jardim Paulista. Cadê o Jardim? Acho que Jardim Europa deve ser um nome mais da região, mas ele deve estar num outro bairro, agora eu não sei. Tá? Olha o Tatuapé. 14º Tatuapé. Melhor bairro de São Paulo. Caraca. Vamos ver aqui onde... Deixa eu ver. Campo Belo, Moca, Belém... Carrão, Água Rasa. Ó, Vila Formosa, não sei se tem alguém aqui que mora em Vila Formosa, ó, tá em 34. Casa Verde, Vila Guilherme, Brás. Ó, a Penha, 39. Né? Ixi, agora eu falar 39, 30, 29 aí. Ai, travou minha língua. Vila Matilde, São Lucas, Sérgio Pequeno, São Domingos, deixa eu ver. Aricanduva, posição 59. São Miguel Paulista, aí aqui já vai caindo. Cangaíba, 73. Aí, ó, Parque do Carmo. E aí os Guaianazes. E os últimos aqui, ó. Guaianazes, São Rafael, Cidade de Tiradentes. Marcilac. Cidade de Tiradentes. Se eu quiser uma pessoa ir para o Teatro Municipal, um jovem que goste, que quer ver uma peça, uma ópera ou uma apresentação de música clássica e queira ir para o Teatro Municipal. Google Maps. Escolher destino. Teatro Municipal de São Paulo. Vocês estão comigo aqui ou não? Eu tenho que... Você tá todo mundo aqui, né? Estão vendo aqui que eu tô no Google Maps? Não mudou nada. Estamos, professor. Ah, tá. Beleza. Porque às vezes se não... Enfim. Transporte público. Pronto. Quer barreira maior do que essa? Beleza, hoje é de manhã, né? Tá. É contrafluxo. Mas é que eu peguei transporte público. Vai, tira aí 20 minutos então, 25 minutos. É 1 hora para ir, outra 1 hora para voltar. O Teatro Municipal, quem quer ir? Depois de um dia de trabalho. No meio de semana ou num sábado. E no sábado as pessoas trabalham também, né? Não se esqueça. Isso é uma barreira também. Será que na cidade de Tiradentes eu tenho um teatro? Não como teatro municipal, mas será que ali eu tenho um teatro? Ou será que ali eu tenho uma biblioteca como o Centro Cultural da Vergueiro? Como que a cidade está planejada? Muda. Outro bairro. Cadê? Lista dos bairros. Que a gente conhece, né? Cadê? É que Guaianazes está ali perto, né? Cadê? Iguatemi, que é ali perto da Aricanduva. Região da Aricanduva ali. Iguatemi. Quem mora no Iguatemi e quer ter acesso ao teatro municipal. Ai, cara. Quer ter acesso à cultura. Cadê? Cidade de Tiradentes. Muda. Vou pegar aqui só na Zona Leste. Ctrl V. Iguatemi. Ah, tá. Pegou Iguatemi ali da Avenida Brigadeiro Faria Lima. Não, esse Iguatemi aí é bom, hein? Esse Iguatemi aí é de patrão. Tal. Pera aí. Iguatemi. Outro Iguatemi. Cadê? Ah, agora sim. Né? 1h20 é quase a mesma coisa. 1h20, tira aí. Então, para alguém sair desse local e frequentar um ambiente cultural,
algum tipo de exposição, e eu estou falando do centro de São Paulo. Se ele quisesse ir para Paulista, ia demorar mais alguns minutos, né? Onde você tem os melhores locais de exposição. De qualquer tema. De qualquer tema que você goste. Os melhores teatros estão no centro da cidade. E aí? Por que não é frequentado por todo mundo? Por causa disso, tem essas barreiras invisíveis. E aí, quando essa pessoa chega nesse local, a pessoa sabe-se que a pessoa não é daquele ambiente. As pessoas percebem. Pelo estilo de roupa, às vezes pela cor da pele, né? Chega um cara, um skatista, né? Com um boné, tal, short, uma bermuda. As pessoas já tipo, eita, né? O que essa pessoa tá fazendo aqui? Enfim. Você começa a ter uma exclusão social. Porque os melhores locais de você ter acesso à cultura, né? Cinema. Se não for cinema de rua você tem no centro da cidade. Ou em shopping. Acho que até para sair para o shopping, né? Sei lá, sair de Guaianá, cidade de Tiradentes e ir para um shopping, e transporte público, né? Ele demora também, sei lá, ir para o shopping Aricanduva, por exemplo, ou para o shopping. É que tem o shopping de Itaquera, né? Mas não sei. Não sei o tempo aqui que demora. Aí eu não vou manjar. Mas não eram compartilhados. Bem, seguindo, eles não eram compartilhados por todos, e esse tem o surgimento da favela. Aqui, por exemplo, a favela da Rocinha. Né? A favela da Rocinha que tem um estádio inteiro, o estádio do Morumbi lotado. São 90 mil pessoas, quer dizer, o antigo Morumbi, né? 90 mil pessoas vivem nessa favela. Aqui você tem o surgimento da primeira favela do Rio de Janeiro, que é a favela, o Morro da Providência. Né? Olha os locais onde a galera teve que migrar. Eu tive que sair do chão, que o pessoal fala, né? Do chão, e ir para o morro. Era o único local possível de viver. E no Rio de Janeiro eu fiz a mesma coisa. Aqui que eu peguei São Paulo, né? Não é Rocinha. Não, é Rocinha. Complexo do Alemão, Maré, eu fiz a mesma coisa. Complexo do Alemão e pro Teatro Municipal. Né? 1h07, 1h05. Né? Da Rocinha pro Teatro Municipal, 52 minutos, né? 1h12. Tá? Bem, são tipos de violência. É uma violência, querendo ou não. É uma constante violência. Então, de você ter sua casa onde você morava derrubada e ter ido para o morro. É o tratamento que você recebe da polícia. É você não ter esgoto. É você ter difícil acesso a transporte mesmo. Né? Às vezes a perua do busão não consegue entrar nas ruas pequenas da periferia. Ou do morro, né? Você não tem. O bonde não chega no morro. O bondinho não chega no morro. E isso vai gerar a revolta da vacina. O que foi a revolta da vacina? Surgiu a vacina pela febre amarela, né? Contra a febre amarela, né? E aí você tinha o Oswaldo Cruz. E o que acontece? O Oswaldo Cruz, representante do Estado, do governo, do Estado do Rio de Janeiro, ele falou o seguinte: eu vou na casa das pessoas e vou aplicar a vacina. E as pessoas falam, tá, mas o que é a vacina? E para explicar para essa pessoa que a vacina é o próprio vírus. E esse vírus, mas na verdade, fique tranquilo, é um vírus enfraquecido. E aí, você engole essa? Imagine para essas pessoas, uma sociedade analfabeta, uma sociedade que não convive em escola, e aí fala, ó, a vacina é um vírus, tá? Mas relaxa que é enfraquecido. E caso também você não aceite a tomar, a polícia, e acontecia, ela batia nas portas dos cortiços ou dos barracões, às vezes forçava a porta, abria a porta, para ser aplicada de maneira forçada essa vacina nas pessoas. Imagina uma pessoa, de novo, tá? Que ex-escravo, vou pegar o exemplo, ex-escravo, vive na fazenda, foi violentado pelo fazendeiro, conseguiu a liberdade e veio para a cidade. Foi morar num cortiço. Só que aí o prefeito da cidade quer demolir o seu cortiço. E aí você não tem lugar para ir, demole, você é despejado, você vai para o morro. E aí você sofre violência policial, você sofre violência do Estado, você sofre uma separação da sociedade, você não tem acesso a... Bem, escola já você não tem aqui escola pública, você não tem acesso à cultura.
E aí chega um representante do próprio Estado falando, deixa eu aplicar a vacina em você com esse vírus. O que você acha que vai acontecer? Como é feita essa propaganda de conscientização? Será que vai, explica para as pessoas ou não? Será que explicou para todo mundo? Fez uma campanha popular? Não, não fez. Não à toa que era uma coisa forçada. Não à toa que a polícia chegava lá, a força policial chegava lá e forçava a pessoa a abrir a porta para tomar a vacina. Imagina para uma sociedade em que as mulheres tinham que mostrar o ombro. Não podia mostrar o ombro. As mulheres tinham que mostrar o ombro para aplicar a vacina, ou levantar a saia, ou às vezes tinha que ser na bunda para ser aplicado. Coisas óbvias para nós hoje não eram naquela época, no início do século XX, gente. Certos valores, certos conceitos, assim, tipo, qual o problema de mostrar o ombro? Não, não pode, vai mostrar o ombro, uma mulher mostrar o ombro, tá louco? Tá claro por que acontece a revolta da vacina? Tá claro? É um acúmulo de estresse em cima dessa galera da periferia? Tá claro? Vocês compreenderam ou não? Enfim. Sim, professor. Sim. E aí, a música que eu queria colocar para vocês, que trata sobre esse despejo, que trata sobre essa problemática. Não tem como. Quem gosta um pouco de samba, aqui, né, Cláudia, a revolta da vacina, que você tem um bonde, né, a tirada, enfim. A revolta durou 5 dias na cidade do Rio de Janeiro, essa revolta. Sem uma liderança específica. Isso é bem interessante. Não tinha uma liderança específica. Foi algo muito, muito orgânico, muito natural. Saudosa Maloca. Saudosa Maloca, essa música é incrível. É uma música simples, sem muitas interpretações assim por trás, mas é bem bacana que quero colocar para tocar. Ela é da Adoniran Barbosa, essa música, mas que eu coloquei na voz dos demônios da garoa. Tá? Cadê? Isso. Aqui eu posso tirar. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar. Que onde agora está esse edifício lá era uma casa velha, um palacete assombrado. Foi aqui, seu moço, e eu não trouxe o Jota. Construímos nossa maloca. Mais um dia, mas nem pode se lembrar. Veio só descas ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentíamos, cada alma que caía, doía no coração. Mas no próximo gritar, mas em cima eu falei, os homens da razão, mas arranjam outro lugar. Assim quando joga valor, eu estava frio, conforme o governo. E hoje nós pegamos malha nas gramas do jardim. E pra esquecer, nós cantemos assim. Saudosa maloca querida, de onde nós passamos que as felizes de nossas vidas. Saudosa maloca querida, de onde nós passamos que as felizes de nossa vida. Baita samba, baita samba, baita samba, baita, bom demais.
É bem interessante esse... Deixa eu ver, 4 minutos, tá. Tinha uma segunda parte aqui, acho que amanhã eu trato disso. Amanhã não. Nem segunda, né? Segunda é reunião de paz, não tem aula, tá? Então é na quinta-feira que vem. O Saudoso da Maloca, ele começa, né? Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar. Isso aqui é bem interessante em relação à memória, né? A construção de uma Avenida Paulista, reformas urbanas na cidade, o que elas escondem por trás? Quem morava naquelas regiões antes e onde que elas estão agora? Elas foram para qual local? Né? Quando você tem uma desocupação para, por exemplo, construção de um metrô, ou de uma avenida, rodovia. Então dá licença, deixa eu te lembrar, deixa eu te contar. Aqui onde agora está esse edifício alto, esse prédio, né, esse prédio comercial, era uma casa velha, um palacete assobradado. Os antigos palacetes, né? As antigas memórias das cidades, as cidades mais antigas, casas abandonadas. E que pessoas que não têm onde morar ocupam aquela casa. Né? E aí, você tem... eu esqueci de colocar a Constituição aqui. Você tem em relação a uma pessoa que ocupa uma casa que não é dela, mas está abandonada. E quando eu falo abandonada, ela não está para alugar, ela está com os impostos atrasados, não paga IPTU, não paga luz, não paga água. E uma outra pessoa chega e mora naquela casa. Pela lei, o Estado pega aquela casa e ele pode distribuir, dar para quem estava lá morando. Isso é lei, Constituição. Na próxima aula eu faço questão de trazer. Porque a questão de terra no Brasil é uma coisa muito, muito equivocada, as coisas que a gente tem. É só porque eu comprei, é meu, então ninguém pode tomar? O Estado não pode tomar? Pode, o Estado pode tomar. Se você não paga o IPTU, por exemplo. Aí foi que seu moço e o Mato Grosso já construímos nossa maloca, né? O interessante é que as pessoas falam, nossa, acho que as pessoas na rua, né? Nossa, que maloca, e eles apropriam o nome, a nossa maloca, a saudosa maloca. E aí vem os homens com as ferramentas, o dono veio derrubar. E pegou as coisas e foram no meio da rua apreciar a demolição. Ele foi apreciar, não tinha o que fazer. Quem é ele, né? Ele tem algum juiz, advogado para protegê-lo, para garantir os seus direitos? Garantir direito como cidadão, como eu, você e esse homem tem? Não, né? Se fala em direitos quando a pessoa tem uma boa condição financeira. O exemplo daquele vídeo do cara em Janópolis, né? O policial não podia mesmo subir na calçada dele. Ele não tem ordem judicial. Não à toa que o cara ameaça o policial, né? E xinga o policial. Aquele absurdo, né? Quando o Mato Grosso quis gritar, em cima eu falei, os homens estão com a razão, nós arranjamos outro lugar. E nós se conformemos quando, né, as palavras religiosas, palavras bíblicas, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. A religião com um papel de, não, calma, Deus sabe o que faz. Até que ponto é justo esse tipo de pensamento ou não? Até que ponto esse tipo de pensamento religioso é, na verdade, para acalmar as massas? Ou para manipulá-las? Até que ponto? Até que ponto a fé eu coloco nesse discurso público da terra? Ou da desigualdade social? Até o quanto é válido ou justo a entrada da religião nisso? Até quinta. Quinta eu aprofundo mais sobre isso, tá bom? Falou, gente. Te cuidem.